vai iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Que a gente vai falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, só que do zero. Então vamos lá, para a gente iniciar a falar realmente ali do SUS, falar do SUS assim de um modo mais geral, a gente precisa entender que o SUS ele vai estar dentro de vários conceitos. Então a gente vai precisar entender hoje o que é uma legislação, o que é uma política, princípios, diretrizes, toda aquela parte mais legislativa ali dentro realmente, tá bom? Então vamos começar. Então os principais temas ali que a gente tem dentro das residências que caem em relação ao SUS são justamente em relação à legislação do SUS, que a gente vai ter as leis orgânicas ali de saúde, a gente vai ter os princípios, diretrizes, conferências, políticas de saúde e o que a gente mais vai dar enfoque hoje, que vai ser ali em relação à Constituição Federal e à legislação que vai trazer ali aquele Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, vamos lá. Para eu poder iniciar a falar de legislação, eu preciso falar sobre o quê? Eu preciso falar sobre alguns termos jurídicos. Como assim, professora, termos jurídicos? Eu preciso entender o que é que vai ser uma lei, preciso entender o que vai ser um decreto, uma RDC, o que é que vai ser um princípio, uma diretriz, uma política e até mesmo uma portaria. Por quê? Porque tudo isso vai estar dentro ali da onde? Dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quando eu falo de uma lei, a lei ela sempre vai ser o quê? Ela sempre vai ser uma regra. E essa regra, ela vai obrigar eu a fazer algo ou deixar de fazer algo. Então, ela vai ser uma regra ali criada pelo Poder Legislativo. Como assim, Poder Legislativo? Pelo nosso Congresso Nacional, por exemplo. E ela vai servir para várias e várias coisas, mas o principal que a gente vai ter aqui vai ser justamente o quê? Para organizar a sociedade, porque a partir desse momento que eu tenho lei, que eu consigo organizar a sociedade, que eu vou conseguir fazer o quê? Vou conseguir justamente dar o quê? Os direitos para as pessoas e além do direito também vou dar o quê? Os deveres. Ora, eu como pessoa ali, eu como pessoa, eu como comunidade, nós como sociedade, nós temos deveres ali perante a lei. Então é a lei que vai trazer justamente isso daqui. Então, para a gente não esquecer, a lei ela sempre vai o quê? Ela sempre vai obrigar eu fazer algo ou me desobrigar a fazer algo. Exemplo, a gente tem ali a lei seca. Ela vai fazer o quê? Vai nos obrigar a não beber quanto dirigimos. Então, sempre a lei ela vai ter esse caráter aqui mais rígido. Quando eu falo de lei, eu não posso me esquecer do quê? Do decreto. Por quê? O Professora Amanda, decreto, diga, licença. pode Professora, o falar. seu áudio está um pouco abafado, e aí eu e mais alguns colegas da sala, a gente está tendo um pouco de dificuldade para compreender, porque é como se tivesse abafado mesmo. A senhora pode dar uma olhadinha no chat, por favor? Você está conseguindo ouvir agora? Um pouco melhor? Um pouco melhor. Deixa eu aumentar aqui, acho que é por conta da saída do tablet. Só um momento. Agora, ficou melhor o áudio? Ou ainda está Ficou muito bem abafado? Não, ficou bem melhor, obrigada. Ah, tá bom. Então, acho que como vocês não escutaram quase nada do que eu falei, só deixa eu apagar aqui rapidamente o que eu já tinha escrevido, né? Então, como que eu estava falando aqui em relação, em relação ao SUS? Para a gente poder falar de SUS, realmente, a gente precisa começar falando sobre o quê? Sobre a parte de legislação. A gente precisa, querendo ou não, entrar dentro ali de alguns termos jurídicos. Por quê? O Sistema Único de Saúde ele vai ser ali um compilado de leis, de princípios, de conferências, de conselhos, de políticas, e tudo isso vai ser redigido por quê? Por uma lei e também pelos decretos que a gente vai aprender aí pela frente. Então, vamos lá, voltando aqui novamente, vou apagar. Primeiro termo que a gente tem vai ser o termo de quê? Vai ser o termo de lei. A lei, quando eu falo de lei, ela sempre vai o quê? Ela sempre vai me obrigar a fazer algo ou me desobrigar a fazer algo.
Então, ela tem esse caráter mais rígido. Por que que ela tem esse caráter mais rígido? Porque ela vai ser o quê? Ela é criada ali pelo Poder Legislativo. Quem seria o Poder Legislativo? O Congresso Nacional, como por exemplo. E ela vai ter uma única função, que vai ser o quê? Organizar a sociedade. Então, a partir do momento que ela organiza a sociedade, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar um direito, né, ali de ir e vir, por exemplo, mas ela também vai me dar o quê? Um dever. Então, eu preciso ali me comportar diante da sociedade. E para uma lei ela poder funcionar, ela vai precisar o quê? Ser aprovada ali pelo Congresso, como a gente já falou, porém ela também vai precisar ser o quê? Sancionada, que é como se fosse uma confirmação ali pelo presidente, governador ou até mesmo prefeito. Então, a gente sabe que a lei ela vai ter esse caráter mais rígido ali de obrigação. Porém, toda lei, obrigatoriamente, ela vai ser precisar o quê? Ela vai precisar ser regulamentada por um decreto. Então, o decreto, o que que ele vai fazer? Ele vai explicar como a lei ela vai o quê? Ela vai funcionar na prática. Então, ela não vai criar uma lei, ela apenas vai o quê? Regulamentar o que já existe. Então, o decreto ele entra e regulamenta ali a lei. Agora, uma coisa mais diferente que eu trouxe aqui para vocês, que é um termo que volta e meia a gente vê ali, principalmente na nossa prática clínica, que vai ser o quê? A RDC. O que que seria a RDC? Para quem não sabe ou para quem não lembra, a RDC ela vai ser o quê? Aquela colegiada, resolução da diretoria colegiada. Então, o que que ela vai fazer aqui? Ela sempre vai ser o quê? Uma norma, e essa norma, obrigatoriamente, ela vai ser criada pelo quê? Pela Anvisa. Então, a RDC, ela vai ter apenas um objetivo, ela vai definir regras sobre o quê? Sobre remédio, alimento, hospital, limpeza, resíduos de saúde, tudo que envolva ali algum tópico importante para a saúde pública, a RDC ela vai estar trazendo o quê? Uma normativa, que no caso aqui vai ser a Anvisa. Por exemplo, a gente tem várias ali RDCs. Uma que eu posso citar como exemplo é a 222 de 2018, que ela vai tratar ali, né, sobre esses resíduos de serviços de saúde. Tudo bem até aqui? Deu para ouvir melhor? Deixa eu abrir aqui o chat rapidamente. Tá muito baixo ainda ou já melhorou? Aqui já melhorou. Ah, tá, perfeito. Então vou continuar. Beleza, então. Então vamos lá. Outro conceito aqui que a gente vai trazer, que vai ser um conceito que a gente vai trabalhar muito ali dentro do Sistema Único de Saúde, que vai ser o termo justamente de princípio e o termo de diretrizes, né? A gente sabe que o SUS ali ele vai ter ali alguns princípios que vão sustentar a sua base. Então, toda vez que eu falo de princípio, eu estou falando do quê? De valores éticos. Estou falando ali de valores o quê? Valores legais. É eles que vão nortear o meu atendimento ali dentro da onde? Dentro do Sistema Único de Saúde. Eles vão guiar todas as minhas ações e as minhas decisões. E esses princípios aqui a gente não pode esquecer, tá bom? Esses princípios eles vão estar postos em duas unidades. Eles vão estar postos dentro da Constituição Federal de 88 e eles também vão estar onde? Dentro ali da minha lei 8.080 de 90, que é a lei ali que vai organizar o SUS de uma maneira um pouquinho melhor. E esses princípios aqui, eles vão ser o quê? O propósito do porquê que eu trabalho dentro ali do SUS. Eles vão mostrar para a gente no que o SUS acredita e no que o SUS defende ali como essencial para garantir aquele serviço, né, aquele direito à saúde. Como exemplo, a gente tem que um princípio ali do SUS, né, vai ser o quê? A universalidade, como por exemplo. Outro princípio do SUS ali que a gente pode ter vai ser o princípio da integralidade. E a gente também pode ter um outro princípio, que vai ser o princípio ali da equidade, que a gente vai falar mais ali
à frente, mais especificamente de cada um desses. Então, pronto, se eu sei que o princípio ali vai ser a minha ética, vai ser o modo como eu trabalho ali dentro do sistema, eu vou ter agora o quê? As diretrizes. Toda vez que eu falar de diretrizes, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma ação. Então, a diretriz, ela vai me dizer como eu tenho que o quê? Praticar os meus princípios. Como que eu vou colocar em ação esses princípios que estão expostos ali comigo? E além disso, claro, ela vai o quê? Ela vai me mostrar como eu preciso organizar o meu serviço e como ele vai funcionar no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, como exemplos aqui de diretrizes, a gente pode ter o quê? A participação social, a gente pode ter a descentralização, e assim vai, né? A gente sabe que hoje a gente tem 16 princípios ali dentro do SUS e cada princípio desses ele vai ser o quê? Estabelecido ali por uma diretriz. Então, para a gente nunca esquecer, eu trouxe um quadrozinho aqui para vocês. Então, o princípio, ele vai ser a parte ética, vai ser os valores e os fundamentos. Ele vai me dizer o porquê que eu preciso fazer aquilo. Exemplo, eu tenho que atender todo mundo de forma holística. Por quê? Porque é um fundamento ali do SUS. Como é que eu vou atender uma pessoa bem se eu não olho ela por inteiro? E a diretriz, ela vai me dizer como que eu vou o quê? Organizar esse atendimento. Então, ela vai me dizer como eu vou fazer e como que pode mostrar aqui para a gente. Tem os protocolos, os operacionais padrões, os POPs, por exemplo, e até mesmo ali a sistematização do atendimento a essas pessoas ali em específico. Então vamos lá. Próximo termo que a gente vai ter aqui. A gente vai ter o termo de política. E quando a gente fala de política, a gente fala do quê? Da Política Nacional de Saúde. A gente tem várias políticas nacionais de saúde, como, por exemplo, a política de humanização, a gente tem a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Imunização. Então, a gente vai ter o quê? Várias e várias políticas. Só que a gente precisa entender o que que vai ser uma política. Então, para a gente nunca esquecer o que que seria uma política, a política ela sempre vai ser um combo. Lembra que a gente aprendeu o que é uma diretriz? Então, ela vai ser um combo de diretrizes, que é como eu vou fazer o meu serviço. Ela vai ser um combo ali de princípios, que, nossa, o que que vai, eticamente, o que que vai permear ali o meu atendimento, e tudo isso daqui vai ser o quê? Uma ação. Então, a política vai ser uma ação onde eu vou estabelecer diretrizes e princípios para resolver ou melhorar uma situação que afeta ali a sociedade. Então, quais são as principais características ali de uma política? Primeiro, uma característica muito, muito boa de política, que vai ser que ela vai ser ampla e duradoura. Ampla e doadora. E, claro, ela vai orientar planos, programas, ações, então tudo que vai envolver aquela política vai ter o quê? Planejamentos, metas, objetivos e, claro, né, ela vai poder ser criada por dois jeitos. Ela pode ser criada por uma lei, então ela vai ser criada por uma lei ou até mesmo ali por o que a gente chama de planos governamentais. Então ela pode ter esses dois tipos aí de criações, tá bom? Então, ela sempre vai ser específica, voltada a apenas uma área ali de saúde. A gente não tem ali uma política que abranja, por exemplo, a gente tem a política nacional de saúde da mulher. Então, ela vai abranger ali apenas a mulher. Ah, de saúde do homem. Ah, imunização, apenas imunização. Então, elas são específicas em relação a isso. Só que, uma coisa importante, se eu tenho uma política, obrigatoriamente eu vou ter que ter o quê? Uma portaria. Por quê? A portaria é ela que vai o quê? Regulamentar a minha política. É ela que vai organizar também. Ok, então ela regulamenta, ela organiza e, obviamente, ela vai o quê? Executar. Então, para eu ter uma política, obrigatoriamente eu vou precisar o quê? De uma portaria, que a portaria ela vai ser esse ato administrativo ali oficial. Então, a portaria, ela sempre vai ser o quê? Algo mais específico, algo mais técnico, diferentemente da política, que ela vai ser mais ampla ali, por assim se dizer.
Então, é dentro dela que a gente vai ter o quê? As normas, as regras, os critérios, os procedimentos, os detalhes e justamente o quê? A implementação de alguma política que já tenha ali abrangido alguma coisa do que a gente criou novamente. Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Perfeito, obrigado. Então, vamos lá, continuando. Ok, agora a gente já aprendeu sobre os principais conceitos ali que a gente pode ver ali dentro do SUS, né? De política, lei, decreto, enfim, toda essa parte. Agora a gente vai entrar o quê? Nos principais conceitos que a gente vai ter do Sistema Único de Saúde. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa. O Sistema Único de Saúde, ele foi criado por quem? Ele foi criado ali pela minha Constituição Federal de 1988. Nossa, perfeito, tranquilo. Só que o SUS, ele vai ter outras leis que vão meio que organizar ali o jeito que ele funciona, ele vai ter outros decretos. Porém, a Constituição, ela trouxe algumas questões muito importantes aqui para a gente em relação a conceitos, e esses conceitos, querendo ou não, eles vão meio que nos perseguir pelo resto ali do curso de SUS. Então, o primeiro conceito que a gente vai ter aqui é um conceito que ele é trazido ali no artigo 194 da Constituição Federal, que é o primeiro artigo ali que traz sobre o quê? Que traz sobre o Sistema Único de Saúde. Então, ele vai trazer para a gente um conceito de quê? De seguridade social. Então, o que seria essa seguridade social? Ela vai compreender realmente ali um conjunto integrado de ações destinadas, né, ou enfim, de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, e vai destinar a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, toda vez que eu falar de seguridade social, eu estou falando do quê? Eu estou falando da paz. Porque todos eles começam, né, com uma sigla da paz. Então, previdência, assistência e saúde. Seguridade social, ela vai ser isso. É o que a gente chama de tripé. Então, a Seguridade Social, ela vai ter um tripé. E é aqui nesse primeiro artigo que ele vai trazer uns conceitos importantes para a gente, como o conceito ali de saúde. E o que seria esse conceito de saúde? Aqui ele diz que a saúde ela vai ser o quê? Um direito de todos, independentemente da contribuição. Então, vamos supor que uma pessoa ali nunca trabalhou na vida dela inteira, porém ela adoeceu, aconteceu alguma coisa com ela. Ela pode pedir o quê? Ela pode pedir ali uma contribuição. Por quê? Porque ela está precisando, a saúde é um direito dela ali também. E ela vai conseguir por onde? Pela Seguridade Social, porque ela vai assegurar o direito daquela pessoa à saúde ali, por exemplo. Próximo que a gente vai ter? A gente vai ter a assistência social, que vai entrar justamente nisso que a gente falou, que a assistência social ela vai ser o quê? Um direito de todos aqueles que necessitam, independentemente da o quê? Da contribuição. Esbarra naquele mesmo exemplo, uma pessoa que nunca contribuiu, está precisando ali da ajuda do governo, ela vai receber essa ajuda, independentemente do quanto ela contribuiu ali, justamente para o governo. E, por fim, a gente vai ter a Previdência Social, que é o que a maioria de nós aqui faz hoje em dia. Inclusive vocês, né, quando vocês passarem na residência, vocês vão ter o quê? O recolhimento da Previdência Social, que vai ser o quê? Um direito de todos os trabalhadores. Só que aqui vai ter uma parte mais interessante, tá bom? Por quê? Quem é que vai poder acessar essa previdência social? Apenas aqueles que contribuíram, sendo que aqui ela vai ter o quê? Um caráter contributivo. O que seria esse caráter contributivo? Você todo mês ali, você dá uma parte ali do seu salário para a previdência e ela vai ter um caráter compulsório. Então, da feita que você começa a dar ali para a previdência social, você vai dar ali quase pelo resto da sua vida é aquele valor ali fixo mensal, a depender, claro, do seu salário. Então, a gente vai ter esse conceito de seguridade social, que ela vai ter um tripé, que é o tripé da paz, previdência, assistência e saúde.
Então vamos lá, agora a gente vai entrar no primeiro conceito ali que a gente aprende quando a gente está dentro da faculdade, que vai ser o quê? O conceito ali de universalidade e o conceito ampliado de saúde. E quando eu falo desses conceitos aqui, eu estou falando de qual artigo ali da Constituição Federal? Artigo 196 da Constituição, que ela vai trazer o quê? Que a saúde, ela vai ser um direito de todos. E olha que interessante, ela diz que vai ser o quê? Um dever do Estado. Então, nunca esqueçam, tá bom? A saúde é um direito de todos? Sim, mas o dever é de quem? Do Estado. Por quê? Pode aparecer na tua prova que o dever seja do município, que o dever seja da União, mas não é, tá bom? O dever é do Estado. E ela traz o quê? Que essa saúde, ela deve ser garantida justamente ali dentro da onde? Por meio de políticas econômicas e políticas o quê? Sociais. Então, ela traz que para todo mundo poder ter acesso a essa saúde, eu preciso que o governo, que o Estado, de um modo geral, ele promova o quê? Políticas que a gente aprendeu que já é, né? Só que essas políticas obrigatoriamente têm que ser o quê? Sociais e econômicas. E aqui ela vai ter alguns objetivos. Quais são os principais objetivos aqui? Reduzir o risco de doenças e outros agravos. E ela também vai objetivar uma coisa muito importante: o acesso universal e igualitário às ações e os serviços. Por que que isso aqui é importante? Porque cada um desses aqui, eles são um conceito diferente. Então, a gente precisa entender esses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro conceito aqui que eu vou trazer para vocês vai ser o de acesso igualitário. O que que significa o direito ao acesso igualitário? Então, vai ser o quê? Que qualquer pessoa, independente da idade, cor, classe social, escolaridade ou região, né, região que mora, ela vai ter o direito de ser atendida. Nossa, mas como assim? Se eu vou ali na unidade, por exemplo, eu moro na Pedreira, se eu for me atender numa unidade de Fátima, eles não vão me aceitar, não vão aceitar eu ser atendida por lá. Infelizmente aqui, né, a gente quebra esse princípio que a gente vai ter aqui, né, que é o do acesso igualitário. Porém, pela lei, a gente deveria ser o quê? Atendido independentemente disso. E a gente também vai ter o conceito de quê? De acesso universal. O que que seria o acesso universal? Ele vai ser o quê? Que todo mundo vai ter acesso àquele atendimento, independentemente se ele fez aqui alguma contribuição ou não para aquele atendimento, tá bom? Então, a gente vai ter esses dois conceitos aqui que são um pouco diferentes. Então, outro conceito que a gente tem dentro desse artigo também, que vai ser o quê? O conceito ampliado de saúde. Por quê? Anteriormente, né, antes ali da reforma sanitária brasileira, antes da oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi ali em 1986, a gente tinha uma visão muito tradicional sobre o que era saúde. E qual era essa visão? Que a saúde, ela era apenas a ausência da doença. Só que agora a gente entende que não é mais isso, né? A gente entende que a saúde ela vai depender o quê? De diversos fatores. Então, aqui a gente começa o quê? A quebrar esse paradigma que eu não estou doente se eu não tenho doença. A gente sabe que não é mais por aí que anda, né, esse conceito ali, até pela Organização Mundial da Saúde, né, que a gente já teve uma troca ali desse conceito de saúde. Então, aqui, a partir de 88, a gente também vai ter o quê? Uma diferença em relação a isso. E claro, tudo isso daqui que eu falei, ele vai ter um objetivo, que são objetivos que vão estar mais ali para frente para a gente também. Qual é o objetivo? O objetivo de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por quê? Por que isso daqui é importante? Promover saúde. Então, se eu promovo saúde, eu não trato o quê? Eu não trato apenas a doença. Perfeito. Se eu previno, eu vou fazer o quê? Educação e saúde, ações intersetoriais, como educação, saneamento, assistência social, entre outros. E, claro, aqui a recuperação, né? Que a pessoa ela se recupere para não precisar mais daquele serviço, que ela volte ali às atividades de vida diária dela tranquilamente. Perfeito, gente. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo?
Tudo certo? Ok, tranquilo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu só vou pedir que vocês abram o microfone de vocês, porque eu não estou conseguindo acessar o chat ao mesmo tempo que eu apresento aqui a tela, tá bom? Obrigada. Bom, então vamos lá. A gente aprendeu uma parte muito importante ali do Sistema Único de Saúde, que é justamente, né, a universalidade e o conceito ampliado de saúde. Agora, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o artigo 198, que ele vai trazer o quê? Uma diretriz. Então, a gente sabe que o quê? Que a diretriz, ela vai ser a forma prática de organização. Ela vai me dizer como eu preciso o quê? Como eu preciso fazer as estratégias ali de saúde. O que que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Quando eu falo de diretrizes do SUS, eu vou falar o quê? Eu vou falar de três pontos extremamente importantes. Que lá no artigo 198, o que que ele vai dizer para mim? Que as ações e serviços públicos de saúde, eles vão integrar o quê? Uma rede regionalizada e hierarquizada, que vão constituir o quê? Um sistema único ali de saúde, organizado de acordo com essas três diretrizes aqui. Então, aqui ele já me diz algumas coisas importantes, né? Ele me diz que vai ser regionalizado e ele me diz que vai ser o quê também? Hierarquizado. Então, perfeito. Então, eu já sei, né, que o sistema ali, as diretrizes, elas vão seguir esse quesito de regionalização e hierarquização ali das tarefas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre a descentralização. Então, o que que vai ser a descentralização? Toda vez que eu falo de descentralização, ela vai ser uma redistribuição de poder. Então, aqui ele vai me trazer três pontos. Ele vai me trazer a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Então, quando eu falo de Sistema Único de Saúde, eu falo de três esferas, três níveis de poderes, que é justamente federal, estadual e municipal. E quando eu falo de descentralização também, eu preciso lembrar que ele sempre vai ser o quê? Que ele sempre vai ser uma direção única. Então, ele sempre vai ter uma direção única. Como assim uma direção única? Ele vai vir sempre de cima para baixo. Então, vai ser como se fosse uma pirâmide, né? Como assim uma pirâmide? Vai vir primeiro ali do governo federal, depois vem do estadual, para depois chegar onde? No municipal. Então, ele sempre vai vir dessa maneira. Então, nem tudo vai ficar ali na mão ali do Distrito Federal, por exemplo. Vai ter essa redistribuição ali de tarefas. O próximo que a gente vai ter vai ser a integralidade. O artigo, ele traz para a gente, na verdade, atendimento integral como uma diretriz, só que aqui a gente dá uma encurtada, né? Porque ali acaba sendo o princípio do SUS, uma diretriz do SUS ali para frente. Então vamos lá, o que que seria essa integralidade? Ela vai contemplar os indivíduos ali em todos os níveis de atenção. Então, se o meu paciente ele entra ali comigo na atenção primária e ele precisa do encaminhamento para um serviço especializado, eu preciso conseguir fazer o quê? Com que ele transcenda ali pela rede. Eu preciso que ele chegue ali aonde eu quero. Então, eu não preciso ficar ali apenas o quê? Fixado na doença dele. Ah, atenção primária, eu consegui resolver a doença dele? Ah, conseguiu. Ah, ok, então não preciso encaminhar. Mas se eu não conseguir resolver, eu preciso que ele vá receber aquele atendimento na atenção secundária e eu preciso que o quê? Que ele volte. Então, eu preciso que ele seja atendido ali de todas as maneiras. E por fim, a gente vai ter o que também ali? A gente vai ter a participação da comunidade, porque aqui ele vai trazer que não adianta ter apenas os especialistas, não adianta ter apenas o enfermeiro, o médico, fisioterapeuta, TO, farmacêutico, enfim, não precisa ter só os profissionais de saúde. A gente precisa de quem está ali no dia a dia, quem está recebendo atendimento, quem vê ali realmente a demanda do que precisa. Então, a gente vai entrar aqui que a sociedade ela vai ter uma parte muito importante justamente nessa formulação de estratégias. Próximo artigo Professora, que a gente licença. diga. De que forma a sociedade ela teria essa participação ativa?
no dia a dia, Ela assim? A vai, senhora pode me dar ela um vai exemplo? ter, posso sim, que vai ser na parte mais ali da frente da nossa aula. A gente vai ter o que a gente chama de comissões. Como assim comissões? A gente vai ter ali, perdão, não é comissões, a gente vai ter o Conselho de Saúde. O que que seria o Conselho de Saúde? Vai ser ali onde a gente vai reunir toda a sociedade que trabalha ali dentro da área da saúde também, só que a gente vai ter quem também? A sociedade, porque é a sociedade que vai trazer ali a demanda. Ela vai dizer para mim, olha, enfermeira, não tem acesso à saúde aqui. Eu não consigo entrar ali. Eu não tenho medicamento para diabetes. Eu não tenho. Então, é ele que vai trazer o quê? É ele que vai trazer a demanda. Ele vai estar dentro ali do Conselho de Saúde, que seria a Lei 8.142, que a gente vai falar mais ali para frente. E ele também vai estar onde? Dentro da Conferência de Saúde. Não sei se vocês se lembram que a gente tem a oitava Conferência de Saúde. De saúde. Dentro dessa conferência, a gente teve o quê? A primeira participação da comunidade, que foi daí que surgiu o Sistema Único de Saúde também. Tranquilo? Respondeu? Respondeu, obrigada. Nada. Essa participação da comunidade, ela não fica assim tão exposta na nossa cara. Como assim? Não sei se vocês, volta e meia, vocês veem aí divulgando assim a Secretaria Municipal que vai ter o terceiro Conselho de Saúde, segundo Conselho de Saúde. Aí dentro desse conselho, qualquer pessoa ela pode se inscrever e participar. E é dentro desse conselho também que saem ali os gestores das unidades básicas na maioria das vezes. Então, o nosso gestor de unidade básica pode ser enfermeiro, pode ser um físico, pode ser um psicólogo, pode ser um farmacêutico, mas também pode ser, não sei, um feirante. Porque é o quê? É voto popular. E às vezes, né, tem também o que é indicação. Então é um pouco, como posso dizer, não tão escancarado, mas sim a gente tem essa participação, né? A gente deve participar também, né, de como que seria, né, essa organização ali do SUS. Então tem esses quesitos aqui. Em Belém é só indicação. Já falando desde já. Amanda, Oi. boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da divisão de participação da comunidade. Como Isso, seria isso essa daqui vai divisão? ser, isso daqui vai ser uma aula específica mais lá para frente, porque essa aula aqui ela é mais, como posso dizer, conceitual. Mas essa porcentagem, ela vai entrar ali dentro do Conselho de Saúde e da Conferência de Saúde. Então, no Conselho de Saúde, obrigatoriamente 50% tem que ser trabalhador, 25% tem que ser comunidade, não sei quantos por cento tem que ser esfera federal. Então, a gente vai ter ali uma divisão, mas isso é uma aula específica que a gente vai trazer, que é dentro dali da Lei 8.142, tá bom? Ok, Para não obrigada. ficar também muita porcentagem na cabeça. Então, vamos lá. Tranquilo até aqui? Mais alguma dúvida? Não, né? Então tá, a gente vai continuando, mas qualquer coisa pode interromper, tá, gente? Então Posso? vamos lá. Consegue me Oi? ouvir? Consigo. Bom, só para contextualizar todo mundo que está aqui com a gente. Gente, essa é a primeira aula, é uma aula realmente introdutória, conceitual. E aí já na próxima semana a gente já vai fazer todo o resgate histórico, todo esse percurso histórico aí da saúde, tá? E falar de reforma sanitária. E aí a gente começa a adentrar ali um momento específico de Constituição, depois a gente vai para a Lei 8080, depois ela puxa a 8142, depois a gente fala do decreto 7.508, e assim a gente segue toda a linha que a gente vai costurar aí para a abordagem do conteúdo de SUS. Esse momento inicial, ele é um momento bem conceitual mesmo. Exatamente, vocês vão observar que tudo que está sendo colocado aqui vai dar suporte para toda a abordagem que a gente vai fazendo lá na frente. Só para contextualizar todo mundo em relação a algumas temáticas. Isso. A gente falou, é só meio que apresentar os conceitos que a gente vai ter aí dentro do Sistema Único de Saúde. Quando que a gente vai realmente pegar aquela linha do tempo, fazer ali desde o Brasil colônia até a República, vai ser nas próximas aulas, mas já te adiantando, né? Quando a gente fala ali do conselho, a gente diz que a gente tem uma representação paritária. O que que seria essa representação paritária, né? Que a gente vai ter ali uma divisão. 50% são ali os usuários de saúde, 25% governo, prestador de serviço, enfim, 20% trabalhadores de saúde. Seria mais ou menos essa divisão que a gente vai ter.
que é o princípio da paridade, representação paritária que a gente tem ali. Mas isso daí é uma aula bem específica, realmente, que a gente vai ver mais ali para frente, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Outro ali conceito que a gente vai ter, que a gente traz ali dentro ainda da Constituição Federal, lembrando que a gente ainda não entrou nem ali realmente dentro ali da lei, né, orgânica de saúde, a gente vai ter ali os conceitos de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, que são importantes aqui para a gente também, para a gente ter ciência ali dentro de uma prova. Então, vamos lá. Aqui, o artigo 200 ele vai trazer esses dois conceitos, né, essas competências aqui do SUS, porém a Lei 8.080 que vai trazer ali mais especificadamente o que cada um vai fazer. Mas falando aqui bem por alto, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a vigilância sanitária, que vai ser esse conjunto de ações do SUS, do Sistema Único, voltado o quê? Para prevenção e controle de risco à saúde. Então, quando eu falo de vigilância sanitária, o que que eu preciso entender? Que ela sempre vai atuar antes que o dano ocorra. Então, ela sempre vai atuar o quê? Ela sempre vai atuar antes ali. Por quê? Ela que vai garantir a segurança do que, por exemplo, do que a gente consome, do que a gente se alimenta. Isso aqui não se restringe apenas a alimento. A gente vai ter o quê? Cosmético, a gente vai ter ali normas hospitalares, laboratório, qualidade de água, tudo que vocês podem imaginar. Então, ela vai fazer justamente o quê? Oi? Pode falar? Oi? Quem está falando? Só um momento. Acho que desligou o microfone. Então, vamos lá. Então, né, a vigilância sanitária ela vai atuar antes que o dano ocorra e ela vai autorizar ou interditar, né, os estabelecimentos de saúde, regular como a gente utiliza os medicamentos, tudo isso por meio do quê? Por meio das RDCs, que a gente falou ali para frente, que são as resoluções da onde? As resoluções ali da Anvisa. Agora, a gente também vai ter o quê? A gente vai ter a vigilância epidemiológica. O que é essa vigilância epidemiológica? Ela sempre vai atuar ali na identificação, no monitoramento e na investigação de doenças que vão atingir o quê? A minha população. Então, beleza, ela fez isso. O que mais ela vai fazer? Ela que vai fazer coleta de dados, ela que vai fazer a análise do dado e ela que vai me permitir tomar o quê? Tomar uma decisão. Ela que vai fazer notificação e investigar surtos, por exemplo. Aqui a gente tem muito surto de dengue, surto de covid, surto de sarampo. Então, a vigilância epidemiológica, ela investiga o porquê está acontecendo e ela também dá ali o quê? Uma possível solução daquela problemática de saúde que a gente pode ter ali. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Porque a gente já falou sobre a Constituição Federal de 88, a gente já abordou ali os conceitos que ela vai trazer ali para a gente. Agora sim a gente vai falar o quê? Sobre as leis ali que vão ter ali dentro, né, a organização do Sistema Único de Saúde, tá? Então a gente tem ali que uma vez que foi aprovada a Constituição Federal de 1988, né, que foi onde foi concebido ali o Sistema Único de Saúde, surgiu o quê? Surgiu uma necessidade de uma legislação própria, que explicasse, né, como que a gente pegaria aquelas orientações que a gente aprendeu e jogasse essas orientações no quê? Para a realidade ali de dentro do país. Então, foi aí que surgiu justamente o quê? A Lei 8.080 de 90, que foi a primeira lei orgânica ali que a gente teve. Porém, essa lei, ela foi toda picotada. Como assim? Ela sofreu vários vetos. Aí a gente teve o quê? Uma complementação com a Lei 8.142 de 90, ali no mesmo ano, né, na década de 90. Então, surgiu justamente dessa necessidade ali, né, para a gente conseguir colocar essas orientações para a realidade do nosso país. Então, quando eu falo da lei orgânica, né, 8.080, eu tenho que entender que ela, lá no artigo 1º dela, ela vai trazer o quê? Que ela vai regular o Sistema Único de Saúde em todo o território nacional. Então, se ela vai regulamentar o Sistema Único de Saúde, ela vai regulamentar o quê? As ações e os serviços de saúde. Sendo que aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um objetivo.
qual é o objetivo? A promoção da saúde, a proteção e a recuperação. Então, esse é o objetivo da nossa Lei Orgânica da Saúde, tá? Além de organizar o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Ela traz aqui algumas disposições gerais, né? Ela traz que a saúde ela vai ser um direito fundamental de qualquer pessoa que habite ali o Brasil, né? Que nasça no Brasil, e ela vai trazer o quê? Que o Estado ele vai ter ali alguns direitos, alguns deveres. Então, quais seriam esses deveres aqui do Estado? Então, o Estado ele precisa garantir a saúde da pessoa, ele vai precisar fazer o quê? A formulação e a execução de várias coisas. Como assim de várias coisas? Ele vai precisar fazer a execução de políticas econômicas e políticas sociais, que foi o que a gente falou ali para frente, né? Que vão visar justamente o quê? Redução de risco, redução de doença, redução de agravo. E tudo isso vai ter que ser feito do quê? De uma forma universal e uma forma igualitária. Então, a pessoa ela precisa, né, ter aquele acesso ali sempre que ela precisar. E, para tudo isso daqui, a gente não pode excluir o quê? Os deveres das outras pessoas. A gente pensa que vai ser dever apenas do Estado? Não. Vai ser também dever de quem? Das pessoas, das famílias, das empresas, que a empresa ela vai entrar aqui também, tá? Tanto pública quanto privada, e também o quê? Da sociedade. Então, não é apenas dever do Estado me dar tudo isso. Eu também, como sociedade, eu como pessoa, eu como família, eu também preciso zelar por esse meu sistema único de saúde. Então, aqui a gente vai o quê? Entrar em alguns objetivos do Sistema Único de Saúde. Claro que aqui a gente não consegue trazer todos, porque é uma aula ali, uma aula inaugural, mas a gente vai trazer um muito importante, porque ele vai trazer o quê? Ele vai trazer dois conceitos aqui para a gente. Então, o objetivo do sistema vai ser justamente o quê? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e os fatores determinantes de saúde. Então, o que seriam esses fatores? São fatores ali que vão influenciar a saúde da pessoa, a saúde da população e a saúde da sociedade, sendo que esses fatores eles podem ser divididos em fatores positivos e fatores negativos. A gente já vai entrar mais ali para frente do que seria um fator positivo e o que seria um fator negativo. Então, vamos lá. O que seria um fator positivo? São aqueles que ajudam a proteger a saúde. E o que seria um fator negativo? São aqueles que entram o quê? Para aumentar o risco de doença. Um fator negativo ali, por exemplo, seria condições climáticas. Por quê? Se eu tiver uma condição climática muito ruim, com muita poluição, provavelmente ele vai ser um fator de saúde negativo. Agora, se eu moro numa cidade que não tem poluição, que é tudo bonitinho, vai ser um fator o quê? Um fator positivo. Então vamos lá, vamos entender o que seria o fator determinante e o que seria um fator condicionante. Quando eu falo de fator determinante, vão ser sempre o quê? Sempre as condições sociais, condições econômicas, condições culturais, ambientais, comportamentais, que vão o quê? Que vão influenciar diretamente a minha saúde. Se eu não me alimento bem, a minha saúde ela não vai ser o quê? Ela não vai ser boa. Então eu tenho o quê? Um fator negativo ali de saúde. Agora, se eu tenho uma renda boa, um alto nível de escolaridade, provavelmente eu vou ter o quê? Mais acesso aos serviços, o que pode me garantir ali uma saúde melhor, como por exemplo, não é? Agora, o que seriam os fatores condicionantes de saúde? São aqueles aspectos que Oi, vão o quê? Oi? licença. Oi. Desculpa interromper. É porque o áudio continua muito abafado. E aí tem alguns momentos que ele parece estar mais baixo, depois volta ao normal. Aí às vezes a gente não consegue entender algumas palavras. Deixa eu tirar aqui a capa, então. Consegue ouvir melhor agora? Ou não? Sim, Ainda tá parece que ruim? sim. Parece que tá melhor. Tá bom.
Então, não sei se eu que também estou colocando a minha mão na frente do microfone daqui, mas eu vou tentar que não encostar mais nele, tá bom? Você não ouviu qual parte? Ficou alguma dúvida em qualquer parte dessa daqui? Não, em relação à dúvida, tá tudo bem. Aí não sei se as outras pessoas ficaram com dificuldade. Alguém consegue ligar a Amanda, né? Acho que ela quer falar. Deixa eu ver aqui se eu consigo ligar o microfone dela. Hum. Amanda, você tá com alguma dúvida? Eu não consigo ativar o som pra ti. Eu consigo pedir pra te ativar. Ah, tá. Tá bom. Só fica. Só fica. Provavelmente é porque eu devo estar aqui colocando a minha mão na frente do microfone. Eu vou me atentar, tá bom? Mas esse tom aqui de voz, tá bom pra vocês ouvirem? Acho que tá, né? Beleza. Então, como eu estava falando aqui, a gente vai ter, né, fatores condicionantes e fatores determinantes de saúde. O fator determinante vai ser aqueles relacionados às condições sociais, econômicas, culturais, ambientais, comportamentais, né? Vai depender do ambiente ali em que eu estou vivendo. Os condicionantes, eles já vão ser o quê? Aspectos que vão modular ou influenciar justamente quem? Os meus determinantes. Eles vão me ajudar a entender como e quanto os determinantes eles vão afetar o quê? A minha saúde. Exemplo, se eu sou uma criança, tenho 5 anos, eu preciso ali de uma alimentação regular para poder crescer ali de uma maneira mais adequada. Se eu sou um idoso e tenho carência ali de fósforo, vitamina C, vitamina D, de tudo ali o que eu preciso de vitaminas e minerais, claro que isso daqui vai o quê? Vai determinar ali a minha saúde. Então, apesar deles terem conceitos ali diferentes, eles vão ser o quê? Eles vão estar estritamente ligados. Então, é a partir da Lei 8.080 que a gente vai ter esse primeiro conceito aqui de determinantes e condicionantes de saúde, que a gente vai ter eles muito, muito mesmo abordados dentro ali das políticas de saúde, tá bom? Então, vamos lá. A gente chegou agora aqui na parte que a gente vai tratar rapidamente ali dos princípios do SUS. A gente já sabe, né, o que é um princípio, vão ser valores, são pensamentos, são ações que vão orientar a nossa ética. E dentro das bancas ali de residência, a gente traz o quê? A gente traz esses princípios divididos em dois. Essa divisão aqui, ela não tem dentro da Lei 8.080, tá bom? Essa daqui é uma divisão teórica que a gente utiliza, né, dentro ali das provas para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Então, quando eu falo de princípios ali do SUS, eu vou ter, até, né, anteriormente, eu tinha 15 princípios. Porém, não sei se vocês viram notícias, né, que a gente adicionou o quê? A gente adicionou mais um princípio do SUS, que agora é um princípio do quê? De atenção humanizada. Então, ele passou o quê? A ser o 16º princípio do SUS. Provavelmente, esse novo princípio, né, que vai ser o princípio ali de atenção humanizada, ele vai entrar dentro de um princípio doutrinário, só que a gente ainda não tem, né, pré-estabelecido como que vai ficar essa divisão teórica aqui dentro, porque é muito novo, é algo que não tem nem 2 semanas que aconteceu. Mas então vamos lá. Quando a gente fala de princípios doutrinários, são aqueles princípios que vão ter o quê? Valores éticos e valores filosóficos. Vão eles que vão o quê? Que vão guiar como eu, profissional, vou tratar as pessoas ali dentro do meu entendimento, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, quando eu falo de princípio doutrinário, eu estou falando o quê? Da ética e estou falando dos valores. Então, esse daqui vai ser o jeito que eu vou tratar o meu paciente.
Então, aqui ele vai trazer o que? Alguns conceitos para a gente, tá bom? Ele vai trazer o quê? O conceito de universalidade, que vai ser aquele que todos têm direito à saúde, sem discriminação, que o Sistema Único de Saúde tem que atender todas as pessoas, independentemente da condição social, idade, raça, local onde mora, e, enfim, princípio da universalidade. Exemplo, uma pessoa que nunca contribuiu com nenhum imposto, nunca contribuiu na vida, ela vai ter o quê? Direito à vacinação e atendimento médico como qualquer outra pessoa. Próximo princípio que a gente vai ter vai ser o quê? O princípio da integralidade. Quando eu falo do princípio da integralidade, vai ser aquilo, atendimento holístico, atendimento completo. E esse atendimento completo, ele vai ter o quê? Ele vai ter 4 partes. Como assim? Primeiro, eu vou promover a saúde, eu vou fazer o quê? A promoção, eu vou fazer a prevenção. Depois, não deu certo, preciso tratar a doença, vou fazer o tratamento. E por fim, se a pessoa está fazendo ali um tratamento, eu preciso o quê? Reabilitar. Então, a integralidade, ela sempre vai ter o quê? Ela sempre vai ter essas 4 características, tá bom? Então, perfeito. O paciente tem que ser atendido de uma forma holística, de uma forma completa, corpo, mente e realidade social. Porque nada adianta você tratar a cabeça, tratar a doença, tratar o corpo, se a realidade social continuar a mesma ali, tá bom? E aqui dentro dessa integralidade, a gente vai ter o quê? O trabalho profissional interdisciplinar. Você não consegue resolver o problema sozinho com apenas uma profissão. A gente precisa, né, de todas as outras profissões. Próximo conceito aqui, a gente vai ter o conceito de equidade. Esse conceito de equidade aqui, a gente precisa se atentar a uma coisa, tá bom? O que a gente precisa se atentar? Quando a gente fala de Lei 8.080, ele não vem escrito dessa maneira. Ele vem escrito como? Ele vem escrito como igualdade. Só que ele já foi o quê? Já foi mudado e agora a gente trata como? Como equidade, porque a gente sabe, né, que igualdade e equidade são coisas diferentes. Igualdade, a gente vai tratar todo mundo do mesmo jeito, independentemente de como a pessoa for, se ela for cadeirante, se ela for cega, eu vou ali entregar o meu folder, por exemplo, com as orientações da mesma maneira. O que seria o princípio da equidade? Eu vou dar a chance, né, para a pessoa ali adaptada. Como assim? Vamos supor que eu preciso entregar um folder não sei, relacionado à hipertensão. Entreguei um folder de hipertensão ali para um paciente que consegue ler tranquilamente. Só que agora eu tenho um paciente que ele é cego, ou a acuidade visual dele é baixa. O que eu posso fazer ali? Letras maiores, posso fazer em braille. Então, eu fiz o quê? O princípio da equidade. Eu dei a chance dele ler o folder, só que eu precisei o quê? Adaptar a realidade dele, tá bom? Então, a gente vai ter essa questão aqui da equidade. Então, quando a gente fala de equidade, a gente fala que a gente fala de justiça social, né? Que aqui a gente vai o quê? Reconhecer a diferença do outro. Próximo, agora a gente vai ter o quê? Os princípios organizativos. Então, para a gente nunca esquecer, doutrinário é como se fosse a minha ética, o meu jeito de atender a pessoa. Quando eu falo de organizativo, eu estou falando o quê? De organização, de papel, de protocolo, de regra. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter aqui. Vamos falar primeiro da descentralização, que a gente já falou rapidamente ali anteriormente. Então, a gente sabe que quando eu falo sobre gestão do Sistema Único de Saúde, eu vou ter o quê? Vou ter ali, né, essa descentralização, que vai ser em 3 níveis de governo. Vou ter o quê? O governo federal, governo estadual e governo municipal. E cada um deles vai ter o quê? Responsabilidades específicas. Próximo que a gente vai ter aqui, participação social ali da comunidade. A população, ela tem o direito e deve participar o quê? Na construção das políticas de saúde, que vai entrar os conselhos de saúde, que vão atuar ali o ano inteiro, e as conferências de saúde, que ocorrem o quê? A cada 4 anos. Próximo que a gente vai ter, regionalização. A regionalização vai ser o quê? Vão ser aqueles princípios que a gente precisa criar as regiões de saúde. Então, por exemplo, eu não posso tratar o Pará do mesmo jeito que eu trato ali São Paulo. São realidades diferentes. Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer essa
a adaptação. E quando eu falo de hierarquização, eu vou ter o quê? Vou ter ali o acesso à saúde dividido por ordem de complexidade. Como assim? Vou ter atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, que no caso seria atenção básica, especializada aí, a atenção hospitalar. Então, eu vou ter esses 4 níveis, perdão, esses 3 níveis aqui de complexidade, 3 níveis de atenção. Tranquilo até aqui, gente? Suave? Tá, melhorou agora a voz, o volume? Tá ótimo, tudo certo. Acho que eu dei agora uma gritada, né? Mas saiu pelo menos. Então vamos lá. Ainda tem coisa. Beleza. A gente falou aqui, né, dos princípios. Então, a gente sabe que a gente tem princípio doutrinário e princípio organizativo. Dentro do princípio organizativo, a gente puxa algumas coisas para a organização do Sistema Único de Saúde, tá? Que são o que a gente chama ali, né, dos princípios organizativos. Quais são os princípios que a gente vai ter para organizar o Sistema Único de Saúde? A gente vai ter a regionalização e a hierarquização. Como a gente já falou, regionalização, a gente vai organizar o quê? Por região. Exemplo, o estado do Pará, a gente sabe que ele é dividido, né, em 13 regiões de saúde, aonde que a gente vive aqui, em Belém, a região metropolitana 1, Castanhal 2 e assim sucessivamente. Então, para a gente conseguir organizar, né, conseguir fazer que a pessoa transcenda pelo sistema, a gente precisa o quê? Precisa que seja regionalizado, porque senão a gente não consegue. Próximo, a hierarquização. É justamente o que a gente falou, né? Níveis de complexidade. Preciso dividir esse sistema o quê? Em 3, atenção primária, secundária e terciária. Justamente para eu conseguir o quê? Organizar ali, né, o serviço de forma mais, como posso dizer, para evitar uma sobrecarga dos hospitais e conseguir a continuidade do cuidado. Porque é um problema que a gente tem aqui, por exemplo, em Belém, né? Tinha até anteriormente, que o PSM da 14 recebia não apenas de Belém, ele recebia, né, de todos os municípios ali próximos. Agora ele só recebe por onde? Só recebe ali por pactuação ou só recebe se a pessoa for ali realmente, né, colocada, indicada via sistema. Então agora a gente tem isso justamente para evitar essa sobrecarga do hospital. Agora, a gente já aprendeu quais são os princípios, diretrizes, a gente já sabe como que organiza, que precisa ser descentralizado, regionalizado. Agora a gente precisa saber o quê? Quem é que manda? Como assim quem é que manda? Cada esfera ali que a gente vai ter, né, vai ter uma ação ali dentro do Sistema Único de Saúde. Porque não dá para apenas uma pessoa ficar com toda a responsabilidade. Aqui a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar em conjunto. Então vamos lá. A gente sabe que o SUS ele vai ser o quê? Descentralizado. Se o SUS é descentralizado, eu sei que cada esfera do governo vai ter o quê? Vai ter uma responsabilidade. E todos esses esferas, elas vão precisar o quê? Vão precisar trabalhar de forma integrada para garantir o atendimento para a minha população. Então vamos lá, bora falar aqui do primeiro. A gente vai falar o quê? Da união. Toda vez que eu falo da União, do governo federal, eu estou falando do quê? Que ele vai ser responsável pela coordenação nacional do SUS. Então, é ele que vai coordenar o Sistema Único de Saúde. Só que ele vai coordenar por meio de onde? Por meio do Ministério da Saúde. Porque é o Ministério da Saúde que vai definir o quê? Que vai definir as políticas, que vai definir as normas técnicas, vai definir as RDCs, por exemplo, e depois ele vai o quê? Vai repassar recursos. Então, ele também vai ser o cara o quê? Da grana. Então, definir políticas, normas e vai repassar o quê? O dinheiro para os estados e municípios. Então, pronto. A gente já sabe que ele vai fazer isso daqui, mas é só isso que ele faz? Não, ele vai fazer muitas e muitas e muitas outras coisas, como, por exemplo, ele vai distribuir vacina, medicamento, vai controlar a epidemia, né, em nível nacional, que foi o caso da Covid, né, porque a gente pegava ali as orientações do governo e repassava ali para a população, para os sistemas.
Próximo que a gente vai ter os estados e o Distrito Federal, né, que vão ficar aqui na mesma esfera. E o que eles vão fazer aqui para a gente? A gente sabe que o SUS ele vai ser o quê? Regionalizado, né? Então, o que eles vão fazer? A coordenação regional. Então, é eles que vão integrar ali a rede de atenção à saúde dentro do município dele. Ele tem que fazer com que a pessoa que esteja, não sei, em Igarapé-Mirim, caso precise vir para Belém, ela consiga. Então, é ele que vai fazer justamente o quê? Essas pactuações ali dentro. Então, eles que vão conduzir as políticas que o Ministério da Saúde colocou ali em cima para o seu município, para o seu quê? Estado. E ele vai o quê? Gerenciar os hospitais estaduais, vai distribuir os recursos, criar normas complementares ali para a sua região. Então, ele vai ter mais esse caráter, tá bom? Por fim, o município, apesar da gente achar que ele é o último, mas ele é o que vai ter a parte mais importante. Como assim a parte mais importante? Ele vai ser o responsável direto pelo atendimento à população. Então, eles vão executar a maioria das ações de saúde. É eles que vão, principalmente ali dentro da atenção primária, né, fazer esse atendimento ali para as pessoas. E o município, ele participa também obrigatoriamente, tá, do Conselho Municipal de Saúde. Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? O áudio ainda tá ruim. Ok. Então, vamos lá. Agora a gente vem para uma parte, talvez uma das partes mais difíceis que a gente vai ter aqui, que vai ser gravar, ou pelo menos aprender, né, que é o objetivo, aprender as siglas. Por quê? O Sistema Único de Saúde, ele vai ter as entidades, as suas próprias entidades. Como assim? Ele vai ter quem vai gerenciá-lo de uma forma federal, uma forma estadual e uma forma municipal. E a gente vai ter 3 ali entidades que são importantes para a gente aprender. A gente vai ter o CONAS, a gente vai ter o CONASENS e a gente vai ter o COSENS. Então, vamos lá. Vamos aprender o que significa cada uma dessa, tá? CONAS, o que o CONAS vai ser? Vai ser, olha, o conselho, CO de conselho, o N vai ser nacional, NA nacional, SS, secretários de saúde. Então, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então, o que vai ser o CONAS? Ele vai o quê? Vai ter um representante de cada secretaria estadual de saúde. Então, ele vai representar o estado aonde? Vai representar o estado para o governo. Ele que vai chegar e vai falar: olha, a gente precisa de uma política assim. Olha, essa política não está funcionando muito bem, não. A gente pode trazer ali alguma coisa de diferente. Então, o CONAS ele vai ser esse Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Então, ele vai representar as secretarias estaduais. Então, o que ele vai ter de função aqui? Ele vai representar o interesse dos estados frente ali ao Ministério da Saúde. Então, ele vai propor diretrizes, políticas e também ele vai atuar o quê? Para o planejamento ali e a gestão do Sistema Único de Saúde a nível nacional, tá bom? E quando a gente fala ali de atuação, a gente vai ter o que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. A gente vai ter a atuação dele dentro da onde? Da CIT. O que seria a CIT? Que a gente já vai ver, que vai ser a Comissão de Intergestores Tripartite, que vai ser a CIT, mas isso daqui é cena dos próximos slides, na verdade, do próximo. Próximo que a gente vai ter o CONASEMS. O que é o CONASEMS? Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, Conselho Nacional de Secretaria Municipais de Saúde. Então, o que ele vai ser? Ele também vai ser ali uma entidade nacional, só que ao invés dela reunir os secretários estaduais, ela vai reunir o quê? Os secretários municipais ali de saúde. Então, ele vai ter uma função de representar quem? Os municípios. Então,
Ele vai representar o interesse do município junto à União e junto quem? Junto aos estados. Então, CONAS, ele vai pedir de quem? Do Ministério da Saúde. O CONASEMES, ele vai pedir de quem? Do CONAS. Então, é dessa forma que vai o quê? Vai funcionar. Próximo que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? O CONSEMES. O CONSEMES, ele vai ser o quê? Diferentemente dos outros, que são entidades nacionais, o CONSEMES, ele vai ser a única o quê? Entidade estadual. Então, se ele é uma entidade estadual, ele vai o quê? Ele vai reunir ali os secretários municipais de saúde do Brasil. Só que aqui ele vai pegar o quê? No âmbito de cada estado. Então, ao invés de juntar todos os secretários municipais de saúde, ele vai pegar aqui pelo menos um de cada dos 26 estados, mais o Distrito Federal ali. Então, ele vai articular justamente o quê? A gestão dos serviços de saúde, vai apoiar os municípios, participar da CIB, que a gente já vai ver o que seria também a CIB mais ali para frente. Então, ele vai trabalhar mais realmente dentro dessa visão. Tranquilo? Alguma dúvida sobre as siglas? Isso daqui é importante ali para frente. Tranquilo, gente? Beleza. Por que eu digo que isso daqui é importante? Porque isso daqui não cai na prova. Isso daqui despenca em tudo quanto é coisa que cai. Que vai ser as comissões intergestores, que aqui a gente vai ter 2 tipos de comissões. Essas comissões, gente, se não cai na tua prova, cai na outra. Isso daqui é selado que vai cair para ti. Então, a gente precisa entender o que são essas comissões, porque essas comissões vão ser compostas por aquilo que a gente acabou de aprender no slide anterior. Mas vamos lá, tá bom? Vamos primeiro entender. O que são comissões intergestoras? Toda vez que eu falo de comissão intergestoras, elas vão ser o quê? Vão ser instâncias formais de negociação do próprio Sistema Único de Saúde. Sendo que ela foi criada justamente para que as 3 esferas, a esfera federal, estadual e municipal, elas consigam o quê? Tomar decisões em conjunto. Então, elas servem, né, para o Sistema Único de Saúde não vir só ali de cima. Ele também tem o quê? A opinião do município, a opinião do Estado. E o que eles vão tomar, né, no caso, quais são as decisões aqui em conjunto que eles vão fazer? As decisões sobre políticas, programas, financiamento, organização, enfim, tudo que vocês possam imaginar, a CIT, ela vai precisar o quê? Ela vai precisar fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a comissão de intergestores tripartite? Então, ela vai pegar ali justamente, né, três, como posso dizer, 3 unidades. Então, ela vai ser a nível federal, tá bom? Então, vamos lá. Ela vai ter 3 representantes. Ela vai ter o Ministério da Saúde, ela vai ter o CONAS e ela vai ter o CONASEMES. A gente sabe que o CONAS vai ser o quê? Conselho Nacional de o quê? Ixi. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E o outro vai ser o quê? O Municipal de Saúde. São os 2 conselhos nacionais aqui que a gente vai ter. Então, elas vão servir justamente para o governo federal ele não tomar a decisão sozinho. Então, vai ser uma reunião entre o Ministério da Saúde, entre os estados e os municípios. Então, vamos lá. O que seria a Comissão Intergestores Tripartite? A CIT, que é o apelido que a gente dá para ela vai ser o quê? Um fórum permanente de negociação e pactuação. Sendo que essa gestão e essa pactuação, ela vai ser entre os 3 níveis de gestão do SUS. Então, ela vai ser entre a União, que vai ser representada por quem? Pelo Ministério da Saúde. Ela vai ser representada ali pelos estados
que vai ser por meio de quem? Do CONAS. E, por fim, ela vai ser representada por quem? Vai ser representada pelos municípios. E nos municípios, a gente vai ter quem? A gente vai ter o CONASEMES. Então, a gente vai ter esses três... Eita. A gente vai ter esses três níveis aqui, tá bom? Passou aqui. 3 níveis. Beleza. Para que que ela serve? Para a gente o quê? Pactuar diretrizes, normas e ações. Sendo que tudo isso daqui vai ser o quê? Entre esses três níveis aqui, federal, municipal e estadual. Vai fazer ali entre as três esferas. E ele vai ter o objetivo de fazer o quê? Um alinhamento. E esse alinhamento ele vai ser em âmbito nacional, então ele vai organizar os serviços de saúde de uma forma mais ordenada. E aqui, muito importante, tá bom? Ele que vai definir a questão que? De distribuição financeira. Então, ele que vai te dizer aqui quem recebe, qual a fatia de bolo vai receber. Então, a gente vai ter isso daqui. Próximo que a gente vai ter aqui, o que que vai ser discutido dentro da CIT? Vai ser discutido financiamento, como a gente já falou, vai ser discutido as políticas públicas, vai ser discutido a regulamentação da assistência. Então, vai ser tudo isso que a gente vai ter, tá bom? Então, isso daqui é um resuminho do que seria a Comissão de Intergestores Tripartite. Por quê? Agora a gente vai falar da CIB. Ora, CIB sempre vai ser o quê? Bipartite. Então, ela vai ser constituída em nível estadual por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e pelo CONSEMES, que vai ser o quê? Os municípios. Então, aqui eu vou ter o quê? Tanto o estado quanto o município ali atuando dentro disso, dentro dessa regulação. Então, o que que vai ser a CIB? A CIB, ela não vai ser um fórum como a CIT, ela vai ser o quê? Ela vai ser um espaço de negociação e também de pactuação. Só que aqui, pactuação, ela não vai ter a esfera federal, ela só vai ter o quê? Ela só vai ter o estado e ela só vai ter o município, ok? Para que que ela serve? Para pactuar as ações da Secretaria Estadual com as secretarias municipais do estado. Então, ele vai ter o estado e vai ter o município, as secretarias atuando em conjunto. Justamente para organizar, e aqui a palavra-chave vai ser o quê? Regionalizar. Regionalizar o atendimento. Por que isso daqui é importante? Nem toda política que é feita, ela vai abranger toda a sociedade, ela vai abranger ali as especificações da região. Um exemplo que a gente tinha, né, anteriormente era da vacina da gripe. Por quê? Quando a vacina da gripe chegava aqui em Belém, estava todo mundo gripado. Então, ela vinha lá da esfera federal, que tinha que ocorrer ali a questão da imunização naquele período, porém, para a gente não servia. Por que que não servia? Por conta da região. A gente tem uma região ali que ela tem as suas especificidades. Então, a CIB, ela traz o quê? Ela traz realmente, né, essas negociações, essas pactuações. Então, ela traz ali para o Estado, olha, isso não está legal, tem como ajustar? E o Estado ele vai trazer ali para a parte nacional. Então, o que que vai ser discutido aqui? Vai ser discutido principalmente a parte de acesso à saúde. A população, ela está conseguindo acessar a saúde? Está sendo distribuído recurso financeiro de uma maneira adequada? Aquela parte financeira que está vindo do Estado, que está vindo ali da federação, a atenção básica está funcionando, a atenção especializada no município está funcionando, e também vai fazer o quê? Um planejamento ali regional de saúde. Tranquilo, gente? Alguma dúvida até aqui?
Perfeito. Então, vamos lá. A gente já está chegando aqui numa parte mais final da nossa aula, que a gente vai trazer agora o papel de cada esfera, né? A gente está falando a esfera nacional, esfera estadual, esfera municipal, mas o que cada um deles vai fazer realmente ali dentro do Sistema Único de Saúde. Bom, quando a gente fala da esfera federal, a gente está falando o quê? Da União, que a gente já sabe que ela vai ser representada por quem? Pelo Ministério da Saúde. Então, ela vai fazer o quê? A coordenação nacional do meu Sistema Único de Saúde. E aqui ela tem alguns papéis muito importantes. É ela que vai formular as minhas políticas e vai fazer o quê? As minhas diretrizes nacionais. Então, ela que vai elaborar a norma técnica, ela que vai formular protocolo e, claro, né? Ela também vai o quê? Financiar parte dos serviços de saúde. Ela também, né, vai verificar se está indo tudo para o caminho que precisa ir, se não está tendo um desvio ali, por exemplo. E ela vai fomentar os programas. Como assim fomentar os programas? Além do financiamento, ela também vai o quê? Avaliar e controlar algumas epidemias de saúde, justamente para ver se está tudo funcionando. E ela vai ser a única que vai poder coordenar alguns tipos de programas nacionais de saúde, como, por exemplo, é a esfera federal que vai coordenar quem? Vacinação. É a esfera federal que vai organizar o quê? A questão da política de HIV e AIDS, a saúde da família. Então, é ela que vai realmente tratar de tudo isso, dessas políticas, desses programas nacionais de saúde. E, claro, aqui ela vai apoiar a formação e também a qualificação, né, dos profissionais de saúde, a famosa educação permanente, que a gente, inclusive, tem até uma política dentro do Sistema Único de Saúde. Próximo que a gente vai ter aqui, a gente vai ter o quê? A esfera estadual, que ela vai ser representada por quem? Pela Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará, a SESPA, por exemplo. Então, ela sempre vai ser o quê? Ela sempre vai atuar como uma intermediária. Então, ela que vai ser a intermediária entre o quê? A intermediária entre a União e a intermediária entre os estados. Então, perdão, entre a União e os municípios, tá bom? Então, ela que vai pegar ali a demanda do município e vai trazer para a União, dizendo: olha, a gente realmente precisa melhorar isso aqui dentro do pré-natal, isso daqui dentro da imunização. Então, é ele que vai fazer, né, essa pactuação aqui com a União. Qual é o principal papel dela ali realmente, tá bom? Vai ser o quê? Coordenar e planejar as ações dentro ali, né, do seu próprio estado, dentro das regiões de saúde, fazer essa articulação. Ela vai organizar e manter essas redes de serviços regionais funcionando e ela precisa obrigatoriamente o quê? Mediar o acesso a alta complexidade. Então, ela tem que garantir que um paciente que esteja bem aqui no finalzinho do Pará, ele chegue ali em Belém para conseguir o quê? O atendimento. E, claro, ela vai apoiar técnica e financeiramente os municípios e assim como também fazer os seus planejamentos ali em nível estadual. Por fim, a gente chegou o quê? Dentro da esfera municipal. A esfera municipal ela vai ser representada por quem? Pela Secretaria Municipal de Saúde, que aqui já vai ser, aqui em Belém, né? A SESMA. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar responsável pela APS, pela atenção, né, básica ali do serviço, pelo atendimento direto à população. Lembrando que não apenas a atenção primária de saúde, a gente também tem o SAMU, né, que vai entrar ali dentro também. A gente tem também a parte ali de atendimento especializado, então ela também meio que gerencia ali no máximo que ela consegue essas questões, tá bom? Então, ela vai executar o quê? As ações de saúde, que são aquelas que a gente já aprendeu, que vai ser justamente prevenção, promoção, tratamento e, por fim, o que? A reabilitação. Então, ela vai trazer, né, essas ações ali de saúde e garantir o acesso das pessoas ali dentro do sistema e também atuar dentro da vigilância em saúde. Perfeito. Agora,
esses conceitos que a gente trouxe, né, até aqui, eram apenas conceitos de quê? Da Lei 8.080. Agora, a gente vai falar o quê? A gente vai falar da Lei 8.142, de alguns conceitos aqui, que é principalmente o conceito de quê? De conferência de saúde e de conselho de saúde, tá bom? São dois temas ali fundamentais quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então, o que a Lei 8.142 ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer a questão ali da participação da comunidade no SUS, que a gente vai ter o conselho e a conferência de saúde, e ela também vai falar sobre o quê? Sobre a transferência de recursos financeiros. Então, sempre vai ser o quê? Comunidade, para a gente não esquecer, e também o quê? A parte financeira. Então, é ela que vai tratar sobre isso. Lembra que a Lei 8.080 ela sofreu vários vetos? Pois é, ela entrou para falar justamente aqui da participação da comunidade e a questão ali da tratativa da transferência de recursos financeiros. Então, vamos lá. Para que vai servir a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde? Para garantir justamente o quê? A participação popular. Sem a participação popular, a gente não teria o quê? A gente não teria a criação do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe, novamente, né, que ele surgiu da onde? Surgiu da Lei 8.000, da 8ª Conferência de Saúde. Sem ela, a gente não teria o quê? A gente não teria essa representação. Então, vamos lá. Vamos entender aqui como que funciona. Primeiro que a gente vai ter a Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde, ela só pode ser o quê? Convocada pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. Por quê? Ela vai ser um evento amplo, tá bom? Que tem ali a participação social, só que ela só é trazida ali, né, de 4 em 4 anos, para discutir a situação da saúde, a situação de saúde da população e propor alguma nova diretriz ou política pública dentro ali do Sistema Único de Saúde. E quem é que participa obrigatoriamente da Conferência de Saúde, tá bom? Vai participar obrigatoriamente o governo, sendo que esse governo aqui são os gestores de saúde, então eles obrigatoriamente precisam participar. Próximo, precisa participar os trabalhadores de saúde. E, por fim, a gente vai ter o quê? Os usuários de saúde. Só que, será que está faltando alguém aqui? Provavelmente. Lembra que quando a gente fala aqui de conselho de saúde, conferência de saúde, a gente sempre vai precisar o quê? De representantes de entidades sociais ou movimentos sociais. Então, a gente precisa também o quê? Da participação desses 4 pontos aqui. E como que ela funciona, né? Ela vai ser reunida ali de 4 em 4 anos, sendo que ela pode ocorrer de forma nacional, estadual ou municipal. Onde o que vai ser discutido aqui? Vai ser discutido principalmente os planos de saúde, que vão orientar as ações do SUS, né, nos anos subsequentes, a cada 4 anos. E para que a importância dela? Por que ela importa para a gente? Ela garante ali que a população ela vai ter o quê? Uma voz ativa. E como a gente falou, se ela planeja ali as políticas públicas, o que a sociedade ali, o que os movimentos e as entidades sociais vão fazer? Elas vão fazer que essa política ela seja mais justa e eficiente. Então, conferência de saúde de 4 em 4 anos. Agora, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Conselho de Saúde. O que vai ser o Conselho de Saúde? Ele sempre vai ser o quê? Um órgão colegiado, permanente e deliberativo. Como assim? Ele vai ser algo que vai estar ali todo ano funcionando, todo ano acontecendo, para acontecer o quê? Para discutir, aprovar gastos, aprovar ações ali de saúde pública. E ele vai existir em todos os níveis de saúde ali, em todos os níveis do SUS. Então, ele vai ter, obrigatoriamente, precisa ter um conselho de saúde dentro do conselho municipal, dentro do conselho estadual
E também precisa o quê? Um conselho de saúde dentro do Conselho Nacional. Então, esse conselho ele vai estar ali existente em todas as esferas, tá bom? E quem é que participa desses conselhos aqui de saúde? Vai aqui ter apenas 3 partes, que foi o que eu acho que uma das colegas perguntou mais ali para frente. A gente vai ter o que a gente chama, obrigatoriamente, de representação paritária. O que seria essa representação paritária? Significa ali, né, que a gente vai ter uma representação que abranja toda a sociedade de uma forma justa. Então, 50% desse meu conselho tem que ser de usuários de saúde, 25% tem que ser do governo e prestadores de serviço. Então, aqui entra também quem? As empresas, tá bom? E 25% tem que ser o quê? De trabalhadores de saúde. Então, ela é dividida dessa seguinte maneira, obrigatoriamente, tá? E para que ela serve, né? Para fiscalizar ali os recursos de saúde, acompanhar, avaliar ali como que está funcionando, aprovar planos, metas, relatórios, enfim. Ela vai ter mais essa questão. Ah, lembra que eu falei que ela vai ser contínua ali, né? Ela vai ser permanente, deliberativa? Aqui, o próprio conselho, no caso ali municipal, estadual ou nacional, ele decide a periodicidade dela. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde, que é do município, Belém, costuma ser mensal, estadual, uma vez por mês, nacional, uma vez por ano, né? Então, aqui a gente sempre vai ter o quê? A ata. E falando aqui um pouquinho da história, realmente, né? A gente vai ter aqui a 8ª, né, conferência, o 8º Conselho de Saúde, né? Ele foi a primeira conferência ali que contou com a participação dos usuários, lá em 1986. Então, é a partir dela que a gente vai ter o quê? A criação, né, a inclusão ali do Sistema Único de Saúde dentro da Constituição Federal. Tranquilo, gente, até aqui? Ficou alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Tranquilo, tudo certo? Perfeito, gente. Então, aqui eu trago para vocês, tá bom? Trago para vocês um filme, tá? Que ele é um longa-metragem, que o nome dele é Saúde Tem Cura, que ele foi dirigido pelo cineasta o Silvio Tendler, e ele foi uma parceria ali entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e né, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Ele é de 1h30, ele tem lá disponível no YouTube de forma gratuita, e ele traz, né, como que foi essa questão, né, da criação ali do Sistema Único de Saúde, e traz algumas coisas que a gente tem até hoje, depois da Covid-19, né? Quais foram os principais desafios? Essas aqui foram algumas referências que a gente utilizou, né? Como vocês podem ver, tudo Brasil, porque a gente está tratando de lei, né? E é isso, gente. Deixo para vocês aqui uma frase, tá? Que é uma frase que muito boa, inclusive, né? Que tudo que a gente precisa para começar a vencer é autoconfiança e estudar sem ter medo de falhar. Então, acredito, né, que todos vocês serão futuros residentes e a gente se encontra por aí pela vida, né? Pelas próximas